Olá pessoal, eu sou Solange Durães. Eu sou Irene Bazetto. Nós somos especialistas na área trabalhista da Meira Fernandes e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tema atividades extras. Irene, o que é atividades extras que está exposto na nossa convenção coletiva? Atividades extras são todas aquelas atividades ligadas ao magistério e que não estão inseridas na carga horária normal do professor. Por exemplo, o professor ele tem uma atribuição de carga horária, 20 aulas semanais, porém, no decorrer da semana acontecem outras atividades. Por exemplo, reunião pedagógica, aula de substituição e outras atividades. Está previsto na convenção coletiva a forma de pagamento para cada tipo de atividade, Solange. E como é a forma? E como eu devo remunerar essas atividades extras, Irene? Vamos falar aqui principalmente sobre a situação das reuniões pedagógicas e das substituições de professores, Solange, que são os casos mais recorrentes. Reuniões pedagógicas, quando são realizadas, elas devem estar previstas no calendário escolar. Elas podem ser realizadas no horário habitual do professor, de aula do professor, ou fora do horário de aula. Se elas forem realizadas no horário de aula, elas não devem ser remuneradas, não precisam ser remuneradas de forma individualizada. Agora, se elas ocorrerem fora do horário normal de aula, então elas serão remuneradas em rúbricas separadas e tem uma forma específica de pagamento, Solange. No caso, por exemplo, a forma de pagamento vai estar vinculada ao calendário escolar. As aulas, as reuniões pedagógicas previstas no calendário, que forem realizadas semanal ou quinzenalmente, serão remuneradas sem acréscimo, Solange. Sim. Porém, se elas forem realizadas fora dessa periodicidade, elas são realizadas com acréscimo. O pagamento é realizado com acréscimo de 50%. Então, mesmo que elas estejam previstas no calendário, mas elas não observarem a periodicidade de semanais ou quinzenais, digamos um exemplo, que elas são realizadas mensalmente, previstas no calendário escolar. Ainda que previstas, elas serão remuneradas com acréscimo de 50%. No caso das aulas de substituição, Solange, eventuais por falta de professor e tudo mais, o professor vai ser remunerado com o seu salário habitual, sem acréscimo. Porém, há uma outra situação. Às vezes o professor se afasta das suas atividades por alguns motivos. No caso de professora, por motivo de maternidade ou de doença. Essas substituições que são mais prolongadas, você tem que fazer um aditivo contratual, ao contrato de trabalho do professor, que você selecionou dentro da instituição, no contraturno, por exemplo, ele dá aula de manhã e ele vai substituir um professor no turno da tarde. Você vai fazer um aditivo contratual que esse professor vai fazer o período de substituição do afastamento e enquanto durar. Você não precisa nem prever o retorno, porque muitas vezes você não sabe a data do retorno, exceto quando se tratar de maternidade. Mas se for um auxílio-doença, você não tem provisionado quando esse professor retorna às atividades. Então, você tem uma cláusula específica dizendo que a vigência do contrato por prazo determinado é enquanto durar a licenciamento do professor. É assim que funciona. É isso aí, muito obrigada, Irene. Se vocês têm mais perguntas como essa, por favor, entre em contato conosco da Meira Fernandes. Nós somos especialistas no segmento educacional. Muito obrigada. Obrigada.